Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre processo de criação de usuários, tá? Uma vez que você tenha feito já o login no sistema, tudo certinho, você vai navegar até o menu Cadastros, localizar o menu chamado Usuários, clica sobre ele, vai então abrir a tela para vocês de criação de usuários, em que você tem que clicar aqui no botãozinho de mais, que está nesse cantinho superior direito aqui, botãozinho laranja, tá? Clica sobre ele, vai aparecer então a tela para você de criação de usuários. Aqui em nome, você vai colocar o nome do usuário que você está criando, por exemplo, aqui João Silva. Digite o login do usuário. O login do usuário é o que ele vai utilizar para acessar o sistema. Então, você pode utilizar, por exemplo, neste caso aqui, joão.silva, você pode colocar o e-mail dele, tá? Só é importante ressaltar que se for algum login já existente, o sistema não permite que você crie um login igual, tá? Ele tem essa validação e aí ele vai acusar ali, por exemplo, se você colocar joão.silva e já existir, ele vai acusar que joão.silva já existe e você tem que criar um outro usuário, tá? Em alguns casos, alguns usuários nossos criam logins fictícios, tá? Assim como e-mails fictícios que eu vou falar a seguir para vocês. Então, eu vou criar aqui como j.silva. Aqui na senha de usuário, é a senha que você vai colocar para ele fazer ali o primeiro acesso dele, e essa senha vai se manter até que ele faça alteração. Ele pode alterar essa senha tranquilamente, tá? Vou colocar aqui uma senha qualquer. E aqui no e-mail, eu vou colocar o e-mail dele. Em muitos casos, você pode ter algum usuário que não possua um e-mail. Se ele não possui e-mail, você pode criar um e-mail fictício, como eu falei anteriormente, tá? Só lembrando que, a partir do momento que você cria um e-mail fictício, se ele tiver que receber algum informe, algum relatório que retorne do sistema para ele, naturalmente ele não vai receber, tá? Então, vou colocar j.silva@teste no e-mail dele. Grupo de usuários. Grupo de usuários é um campo não obrigatório dentro do sistema, tá? Que é importante vocês saberem para que serve. Ele serve, por exemplo, para que você crie grupos que são responsáveis por determinadas atividades, como, por exemplo, uma equipe de qualidade, uma equipe operacional, tá? Por que esse campo aqui ele não é obrigatório? Porque tem muitos clientes que não têm essas equipes separadas para realizar determinadas demandas. Se vocês tiverem, vocês podem selecionar um grupo aqui já criado ou criar um outro grupo de usuários, tá? Para a criação de grupo de usuários, vou falar para vocês darem uma olhadinha no material chamado Materiais Avançados, tá? Processos avançados ali de criação de grupos de usuários. Função. Aqui você vai colocar qual é a função desse usuário ali dentro da empresa. Se ele é, por exemplo, administrativo, se ele é um assistente, se ele é alguém operacional, um gerente, enfim, pode colocar aqui a função deste usuário. Vou colocar aqui que o João Silva ele é um vigilante, tá? Campo de telefone e campo de celular são campos não obrigatórios, em que você vai colocar aqui o telefone desse usuário, tá? Não é obrigatório, porém, assim, é importante ressaltar que o fato de ter o telefone dele cadastrado aqui não muda em nada, cadastrado ou não, tá? Não muda em nada o acesso dele dentro do sistema. Campo usuário superior. O campo de usuário superior é onde você vai informar, por exemplo, alguém, quando alguém, no caso, por exemplo, um gestor do João, tá? Num caso de ele ter gerado alguma ocorrência, ter gerado um checklist, um evento. Então, supondo que o gestor ali do João seja o Anderson, tá? Então, selecionei ali o Anderson, e no caso do João ter feito alguma ocorrência ou algum checklist, ele vai enviar um e-mail automaticamente ali para o Anderson, tá? Tipo de alerta de pânico. Este processo ele é bem específico, tá? Vou pedir para vocês consultarem a parte de manual avançado também. Nível de acesso. Nível de acesso, ele é um campo que não é criado aqui, tá? Como vocês podem ver aqui na lateral esquerda no menuzinho, ele é um menu separado, tá? Ele é uma opção separada. O nível de acesso, você tem que escolher entre um dos que já estão criados aqui ou criar um novo, caso você tenha esse acesso para criação. Normalmente, esses níveis de acesso aqui, vocês já têm eles pré-criados, tá? E vocês podem selecionar um desses aqui já existentes. Então, vou colocar aqui que ele é operacional, tá?
Isso é basicamente aqui, o nível de acesso é o que vai dizer o que esse usuário que você está criando vai fazer dentro do sistema. Língua. Aqui você vai escolher qual idioma que esse usuário vai visualizar o sistema, tá? Seja português ou espanhol. E o status, se ele está ativo ou inativo. Tá? Para que serve esse ativo ou inativo? O ativo, a partir do momento que eu salvar aqui, o usuário do João Silva já está ativo dentro do sistema. Supondo que, porventura, no futuro, esse usuário João Silva ele seja desligado da empresa, né, é só eu entrar novamente aqui na edição e alterar ele para inativo. Tá? Seja desligado ou está numa nova funcionalidade e não vai mais ter acesso ao Performance Lab, né, tá com uma outra função dentro da empresa, enfim, tá? Só para vocês saberem aí. Feito todo esse processo, basta clicar em salvar. Clicou em salvar, usuário salvo com sucesso. O usuário do João está criado. Se vocês quiserem localizar ele, basta vir aqui na busca livre e digitar o nome dele e mandar filtrar. Já vai aparecer aqui o J. Silva com tudo que a gente criou. Ana, se eu quiser então, por exemplo, inativar esse usuário, basta eu vir aqui, editar e inativá-lo, ok? E clicar novamente em salvar. Esse é o processo de criação de usuários, pessoal.